Eu amo. Eu amo. Eu amo. Porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Glória a Jesus. Nós vamos levantar as nossas mãos em favor desses pedidos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estamos na Tua presença, com nossas mãos levantadas e pedindo a bênção do Senhor para cada vida, Pai, que está representada nesse caderno. E pedidos também que alguém está fazendo em seu coração, algo que está em necessidade, que não colocou o nome aqui no caderno. O Senhor conhece cada um de nós. Por isso nós entregamos a Ti com confiança, crendo que o Senhor já está operando. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Um bom dia a todos com Jesus, nosso amado Senhor. Estamos muito agradecidos a Deus, né? Os irmãos, assentem um pouquinho. Louvado seja Deus. Estamos felizes nesta manhã. Fizemos uma viagem muito abençoada para Itajubá ontem. Tivemos um culto ali muito abençoado. Tivemos em Santa Rita do Sapucaí no evangelismo. E nós estamos num trabalho ali em Santa Rita, né? Cada culto que a gente vai para Itajubá, a gente vai mais cedo e passa ali por Santa Rita e fazendo visita e evangelismo. E graças a Deus está indo muito bem. O irmão Dito, hoje ele não está aqui na escola dominical, porque eu entendi que nós chegamos bem tarde na madrugadona e ele está muito cansado. Era meia-noite, nós estávamos lá em Santa Rita do Sapucaí ainda. Então, graças a Deus, eu deitei, era 3h16, a hora que eu olhei no relógio que eu fui deitar. 3h16, cheguei, era 2 coisinha,
Tomei um banho e fui lá para o escritório ler um pouco. Aí estava lendo, quando quer ver, aí o sono bateu. Aí 3h16, falei, vou dormir um pouquinho. E 6 e pouco eu já estava de pé. E estou assim, bem tranquilo, estou cansado não. Estou bem, graças a Deus, fisicamente, muito bem. Mas isso aí não é a força do homem, a gente sabe que a força é de Deus mesmo. É a força de Deus. Mas nós já iniciamos a escola aqui nesta manhã, uma escola, parece que já tudo que nós precisava já foi falado, já foi cantado, já foi... Você já pensou que clima, que atmosfera mais boa que nós estamos tendo aqui nesta manhã? Coisa maravilhosa. Olha para você ver uma coisa. Nós tivemos a leitura, na abertura, com o Janinho, graças a Deus, orou uma oração ungida, que a gente já foi muito abençoado através dessa oração. Aí nós tivemos a leitura da primeira carta de João, o primeiro capítulo, uma leitura responsiva, e eu destaquei o cabeçalho dessa leitura. A palavra da vida foi manifesta na carne. Parece que só lendo isso daí já explica tudo que tem que explicar para nós. Porque se tem um povo que crê mesmo que a palavra foi manifestada em carne, é o povo da mensagem. É o povo que faz parte do corpo de Jesus Cristo. Então, você pegar essa leitura que foi feita aqui e ler devagarzinho de novo, você vai ver que maravilha de revelação que nós temos ali. E todo espírito que crê que Jesus veio em carne é da parte de Deus. É o que está escrito. Entendeu como é que é? Esse comportamento da pessoa não crer que Jesus veio em carne, esse comportamento não é de Deus. A pessoa tem que saber disso aí, tá? Esse comportamento não é um comportamento que fala de arrebatamento. Não. Esse é um comportamento de vigilância, salvação comum, nada de arrebatamento. Aquele que está tendo quadro mesmo para o arrebatamento, ele crê que Jesus veio em carne. Entendeu? Graças a Deus nós cremos. Então eu destaquei isso. O primeiro corim que nós tivemos, maravilhoso, é Cristo. Ele é maravilhoso. Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro. É tudo isso aí. Maravilhoso o seu nome. Então esse corinho é muito importante. Pois Estherzinha diz que Jesus está vivo, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então a irmã Estherzinha trouxe esse hino com muito amor para nós. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Ontem de manhã eu levantei, era 4 e pouco, 4h30, fui no banheiro e ia voltando para deitar. E algo falou no meu coração: vai deitar nada, vai lá para a janela ver o nascer do sol. Logo ele nasce. Era 4h30.
Aí ajeitei 15 para 5, eu fui lá para perto da janela. E a janela minha lá, nessa época, tem um vale assim, e a janela vê dentro do vale. E vê o sol nasce naquele vale ali, ele vem mais cedo. Quando é no tempo do mês de junho, ele nasce atrás da montanha, aí já você vai ver ele nascendo mesmo, já é 9 horas ali. Mas agora não, agora você vê ele nascer cedo. Aí fui lá para perto da janela e fiquei lá olhando. Estava aquela cor bem avermelhada mesmo, aquele vermelho, sombrio, as nuvens assim, aquela mescla de nuvem escura assim no céu, e lá mesmo no fundo, lá estava assim bem cor de âmbar, aquela cor de bronze. E eu fiquei ali, ainda não era 5 horas, eu estava ali na janela. Estava contemplando, estava lembrando das escrituras. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aí eu estava ali, dali a pouco a irmã Beth viu que eu estava demorando para voltar para lá, veio ver o que estava acontecendo, eu estava lá na janela. Aí ela veio e ficou na janela comigo, então vê o sol nascer. E daqui a pouco começou a vermelhar aquelas nuvens que estavam escuras, começou a vermelhar. Falei, é ele que está batendo nelas lá, é a luz do sol. E foi vermelhando aquelas primeiras nuvens, foi vermelhando, e veio vermelhando assim, ficou aquela mescla de nuvem, tudo vermelhada, coisa bonita. E de repente o lugar que ele ia nascer clareou. Eu falei, ele está nascendo. Clareou, mas daqui a pouco, bem no lugarzinho mesmo que ele nasceu, vermelhou de novo, ficou da cor do vermelhão das nuvens. Eu estou ali observando e agradecendo a Deus de ver o nascer do sol. Aí a Mabete pegou o celular, já tirou uma foto daquela imagem tão bonita, e nós aguardemos a chegada dele, ele nasceu. Ai, coisa bonita. 5:30 da manhã estava nascendo. 5:30 da manhã. Aí a irmã Beth tirou foto dele depois que ele nasceu, coisa bonita. Ô, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês, ele é maravilhoso mesmo. Ele é maravilhosíssimo mesmo. Ele vive mesmo. Eu posso crer no amanhã. Sim, ele é maravilhoso. E aí a gente lembra das mensagens que o profeta pregou sobre o nascer do sol. E ele mostra que o sol é como uma pessoa. Quando ele está nascendo, é um nenezinho nascendo. Quando dá lá para as 9 horas da manhã, é um nenezinho que já está entrando na escola. 1º ano. Lá para as 10 horas da manhã, já passou para o 2º ano. 11 horas já está terminando o 4º ano primário. Quando dá meio-dia, é um jovem já na faculdade, já com toda a força. Quando dá lá para as 3 horas da tarde, é mais ou menos que nem eu e o irmão Maurício, assim, na idade. Agora o irmão Efraim riu lá. Glória a Deus. Nós somos os das 3 horas da tarde. O irmão Maurício, o irmão Efraim diz que ele é das 6 horas da tarde. E o profeta mostra o curso do sol, é o curso da vida nossa. Quando ele está encobrindo, está o pôr do sol, já é um velho de 90 anos.
que está muito perto para ganhar uma sepultura de presentes. Eu nunca vi um defunto comprar uma sepultura, você já viu? Eu nunca vi o defunto levantar do caixão e ir lá na funerária. Eu vim aqui discutir o preço do enterro aqui, quanto que vai ser, o que vocês vão descontar para nós. Não, o defunto não está nem aí. Defunto, você jogar ele dentro de uma vala, tá bom? Se pôr na sepultura, tá bom? Se fizer um predinho para pôr ele, tá bom? Se não fizer nada também, tá bom? O defunto não reclama de nada. Quem reclama são os vivos, morto não reclama. É nós que estamos vivos que nós precisamos reclamar, mas os mortos não. Entendeu como é que é? Aí o sol desce na sepultura. Aí você pergunta, pastor, acabou, não existe mais sol. Desceu na sepultura, pôr do sol, escureceu, acabou, não tem mais sol. Não, amanhã cedinho a irmã Estherzinha está cantando aqui de novo. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Glória a Deus. Então é o curso da nossa vida, viu, irmão? Isso mostra o que é morte, quando ele está morrendo, no entardecer. Mostra sepultura, enquanto ele está debaixo da terra, para nós, né? Tem lugar que ele não está. Estou falando de nós aqui. Sepultura, e mostra a ressurreição quando ele nasce outra vez, na manhã seguinte. Então o nome da religião verdadeira mesmo é esse: é morte, sepultura e ressurreição. Não tem outra explicação. Não existe placa de igreja, porque essa é melhor do que a outra, essa é isso. Deus está na nossa, Deus está... Não, Jesus falou assim, se você vê a pessoa falar, vem aqui porque o Cristo está aqui, não vai não, porque é conversa. O irmão, vem para a nossa igreja porque Cristo está aqui, conversa. Qualquer igreja que falar isso é conversa. Deus não está em igreja nenhuma, Ele está aqui. Deus está aqui, ó, na sua palavra. Aleluia. Se você está na palavra, você está nele. Então a religião é essa aqui: é morte, sepultura e ressurreição. Esse é o nome da religião pura, imaculada. Não tem mistura com nada. É sério, é verdadeiro, espírito. Coisa maravilhosa. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, Estherzinha. Aí depois nós ouvimos, eu quero ser um vaso de bênção, com um conjunto. Esse hino é muito importante, irmão, porque se nós quer ser um vaso de bênção, então seja conforme a tua fé. Jesus falou para o centurião, seja conforme a tua fé. Vaso de bênção. Você pode observar que quem curou o criado do centurião não foi nem Jesus que curou, foi a própria fé do centurião. Que Jesus falou, seja feito conforme a tua fé. Então o centurião era um vaso de bênção para ajudar a família, para ajudar o criado dele que estava doente. Você é um vaso de bênção ao redor da mesa do teu lar, irmã. Esse é o Salmo 128, que nós usamos muito para pregar em casamento. É a leitura da bênção do casal. Você é um vaso de bênção ao redor da tua mesa. Você, irmão, é um vaso de bênção para a sua esposa, para
para os seus filhos. O papai é um vaso de bênção. E por que não dizer o filho, quando ele é obediente, quando ele é espiritual, quando ele é... Você pensa, o José do Egito era um vaso de bênção para Jacó, seu pai. Isaac era um vaso de bênção para Abraão. Esse hino fala muito forte. Se você quer ser um vaso de bênção, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar a você ser esse vaso de bênção para a tua família, para os teus vizinhos, para a obra de Deus. Você vai ser um vaso valoroso de bênção. Deus vai te ajudar. Deus vai usar você mesmo. Oh, que coisa o conjunto trouxe. Aí a irmã Márcia trouxe o hino Fala Deus, e ele está falando já aos nossos corações. Amém. Eu sinto que ele está falando comigo. Eu estou sendo muito ajudado aqui, viu, irmão? Eu estou sendo recompensado. Ontem nós pregamos em Itajubá sobre recompensa. Depois você entra no YouTube e você vai ver lá o que aconteceu lá, sobre recompensa. Fazendo taquaral, estava ao vivo acompanhando o culto de Itajubá. Eu vi lá a notificação de vocês, tá transmitindo ao vivo. Como é que estava o som? Estava conseguindo ouvir bem? Porque faltou uma pecinha lá, um detalhezinho ontem, da maquininha, que o irmão que filma o culto não podia estar por causa do trabalho, mas tinha uma pecinha que ia na maquininha de filmar, que estava com ele, não estava lá na igreja. Aí teve que filmar um celular como esse aí. Mas se estava bom, glória a Deus. A irmã Beth também acompanhou, e teve mais irmãos que acompanhou ao vivo o culto de ontem. Entendeu como é que é? Então nós pregamos sobre recompensa. Fala Deus, ele está falando mesmo, desde manhã está falando. Guarda o contato, nós ouvimos. Nós não podemos perder esse contato com ele, né, irmão? Esse contato nós não podemos perder. Você pode perder o contato com muita coisa que não vai fazer diferença para você. Eu falo para você que não vai fazer diferença. Eu lembro de uma senhora que ela sofria muito com esse negócio de contato. Todo dia, ao meio-dia, tinha a notícia da cidade no rádio. Você podia ir na casa dela meio-dia, que ela estava com o rádio ligado nas notícias da cidade. Irmão, a coisa mais difícil do mundo é você ver uma notícia boa. Coisa mais difícil do mundo. Porque a notícia boa, ela não dá muito interesse para a rádio. O que dá interesse para a rádio é notícia ruim. Se tiver na capa do jornal lá, na manchete assim, tiver lá, acidente trágico na rodovia do Campestre, não fica um campestrino que não entra para ver isso aí. Todo mundo entra para ver. Aí você vê lá na manchete, lá, enchente invade 70 cidades no estado de Santa Catarina, mas não fica um, rapaz. Você acredita que até eu parei para ver? 70 cidades debaixo d'água, até eu acabei vendo. Aí depois, mais 70 cidades no estado de Minas Gerais, eu acabei entrando e vendo Belo Horizonte debaixo d'água também. Depois eu pensei, mas pera lá, para que essa curiosidade tão grande de ver coisas assim? Depois a gente fica sofrendo.
E essa senhora que hoje ela está com 85 anos, está até acamadinha, hoje ela não se preocupa mais com notícias. Ela perdeu um filho com 49 anos, ela não sabe que o filho morreu. Essa notícia não alcançou ela. Ela perdeu o marido com 87 anos, a notícia não alcançou ela também. Ela não sabe que perdeu o marido, não sabe que perdeu o filho. E eu estava pensando que Deus poupou ela dessa dor, porque ela chorava, ela sofria com as notícias da cidade. Não é má intenção da pessoa ver notícia, não, é boa intenção, não tem nada a ver. A única coisa que toma muito tempo, porque de uma notícia passa para outra, de uma passa para outra. Quando quer ver, você perdeu 3 horas, dá para você ter lido uma mensagem inteirinha, entendeu? Dá para você alimentar a alma tua 3 horas, e ficou enroscado com notícia. Não é notícia ruim, não, é notícia verdadeira. Mas é notícia que mostra que morreu 10 aqui, morreu 30 lá, morreu 50 lá, e vai mostrando. É o que dá ibope, é o que dá interesse para a rádio, para a televisão, para a internet. Entendeu? Notícias. Então as pessoas ficam tendo contato com tudo que está no mundo, e o tempo não dá, irmão Ademar. A pessoa engole o dia inteirinho, a noite inteira, fica até de madrugada na internet, na televisão, e ele não dá conta, ele vai ficar com fome de ouvir mais notícias. Poxa vida, olha, já terminou o dia, está terminando a noite, eu ainda não consegui ouvir tudo as notícias que veio para mim. Muitas das vezes a pessoa lê só o cabeçalho, morreu 50, ele nem entra, porque tem outros piores que tem que entrar lá para frente. Entendeu como é que é? Aí fica com esse contato com as coisas naturais. E aí o apóstolo São Paulo disse: se nós esperássemos em Deus somente nas coisas naturais, notícia das coisas naturais, entendeu como é que é? Às vezes, quando eu dou uma paradinha assim, os irmãos já entendem que a gente está esperando. Às vezes a pessoa está conversando, está olhando um para o outro e tal. Então eu dou uma paradinha para ajudar vocês a realizar o que tem que realizar, e depois nós continua. Entendeu como é que é? Não tem problema não. Nós para. Se precisar parar, nós para, espera um pouco. Porque aqui nós temos que ter contato com a palavra que está sendo falada aqui. Não é preciso desse contato, nós não podemos brincar. Entendeu como é que é? Nós não podemos brincar, aqui o contato aqui tem que ser sério. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que aproveitar o tempo, é o contato com ele, guarda o contato. Então as pessoas têm contato com tudo, menos com a palavra de Deus. Entendeu como é que é? Então esse hino aqui é muito importante para nós. Ah, pastor, então não pode ter contato com nada, só com a palavra? Não, você pode ter contato. Você está num mundo, você é físico, é humano, é claro que você vai ter contato, é. Como é que você não vai, como é que você vai encher a barriga tua de comida se você não tiver um contato com esse prato, com essa panela? Você tem que ter um contato com essa escumadeira, com essa colher, você tem que estar em contato com isso também. Aí você tem que colocar o também, entendeu? As demais coisas também. Mas o mundo está ao contrário.
O mundo está assim, nós temos contato com as coisas do mundo, temos contato com novela, com filmes, com tudo que há no mundo e também com a palavra de Deus. Colocou a palavra de Deus lá também. Segundo lugar, último lugar, e também, não, você é o contrário, você tem contato com as coisas de Deus, entendeu? Com o ensinamento da palavra, com a alimentação da alma e também vai almoçar depois da escola dominical para o sustento físico. Então é aí que nós temos que analisar aonde é que está o nosso contato. Muito maravilhoso esse hino. Guarda o contato com o seu Criador. Vaso de alabastro. Esse também é um hino muito especial. Esse veio para trazer muita alegria para nós também nessa manhã. E na voz do profeta pregando sobre influência, o profeta mostrando Isaías quando ele disse para Deus: envia-me a mim. Se você já tem essa convicção, pode pedir para Deus enviar você. Você pode fazer isso. Você sabe o que aconteceu com Isaías antes dele pedir isso? Ele teve que receber uma brasa viva do altar de Deus nos lábios para queimar a iniquidade. Para queimar a iniquidade. Talvez seja por isso que Tiago pregou sobre a prática da palavra e falou sobre a língua, que a nossa língua é uma peçonha mortal e põe fogo até no curso da natureza. Então nós temos que ter o equilíbrio, o controle dessas coisas. Entendeu como é que é? Então o profeta estava pregando sobre isso aí, no início do culto aqui. Ô, irmão, você já pensou o que nós já recebemos hoje, nesse culto? Eu acho que nós temos que considerar essas coisas, não tem? Mas considerar mesmo. Por isso que nós vamos falar um pouquinho sobre consideração, né? Porque nós temos que considerar isso aí. Eu quero convidar os irmãos para nós ficar de pé. E nós lemos o Salmo 107. Glória a Deus. Salmo 107. Nós vamos ler o verso 21. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifício de louvor e relatem as suas obras com alegria, com regozijo. Vamos ler o verso 31 também. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Veja, e o 38, e ele abençoa-os de modo que se multiplica muito, e o seu ganho não diminui. O Senhor Jesus abençoa a leitura da palavra em nossos corações. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus.
Quero considerar essa escritura nesta manhã para falar um pouquinho sobre essa consideração. Considerar veja bem, é ato, importância que se dá a alguém, atenção. Isso que é o significado da palavra consideração. Você dá atenção. Às vezes pode acontecer, às vezes um irmão está falando e a gente tem que tomar muito cuidado. Quando um está falando, tem 3 irmãos ouvindo um falando. De repente, um daqueles 3 fala um outro assunto com o outro. Daqui a pouco tem 2 separados falando de uma coisa, e aquele que estava falando continua falando com um que está dando atenção. Isso é uma desconsideração. Quando uma pessoa está falando, espere terminar o assunto. Entendeu? Não entra no outro assunto, não. Não quebra aquela corrente, não, porque isso aí é desconsideração. A pessoa que está falando fica enxavido. Ele está falando de um assunto para os 4, para os 3. Está falando com os 3, aí de repente um abre outro assunto lá, aí tem 2 num assunto para lá e tem um só ouvindo ele aqui. Ele começou falando para 3 e termina falando para 1. Nós, os cristãos, tem que vigiar isso aí, para nós não correr o risco de ser uma pessoa tido como sem consideração. Não tem consideração por uma pessoa que está falando. Então esse é um ponto que nós temos que ter cuidado. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, está escrito que é melhor nós estar na casa onde há luto do que numa casa onde há um banquete. Aí você faz a pergunta, porque tudo que a gente fala tem uma pergunta para fazer. Mas por que é melhor estar numa casa onde tem defunto do que numa casa onde tem carne assada, filé mignon assado? Tem alguma coisa contra o filé mignon assado? Não, nós temos tudo a favor, ué. Nós vamos comer também carne na hora do almoço, comer comida, nós temos tudo a favor. Mas então por que na casa do luto é melhor? Ô, irmão, você já viu uma pessoa fazer uma reflexão da vida dele numa churrascada, comendo carne, almoçando e tudo? Você já viu a pessoa fazer uma reflexão? Parar para observar que hoje ele está comendo, amanhã pode não estar mais. Mas na casa do luto você vai encontrar muitas pessoas, entendeu, fazendo uma reflexão. Ele olha para aquele que partiu e diz: amanhã eu não tenho para onde escapar. Para me escapar disso aqui, só se o arrebatamento acontecer, e eu sou um dos tais que vou estar vivo e vou ser transformado num abrir e fechar de olhos, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, que ali diz que nem todos dormiremos. Tudo bem, aí traz até um consolo, né? Mas quem é que pode levantar a mão aqui e dizer: eu sou um dos que vou ficar vivo, mesmo sabendo que está pertinho? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã.
Então, o melhor lugar para estar é na casa do luto, irmão. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui não é o Sebastião que está falando, é a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Entendeu? Porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos considerando, a menos que a pessoa não está considerando aquilo, então tudo bem. Porque tem pessoas que não consideram nada, né, irmão? Tem pessoa que para ele tanto faz estar numa festa, como está num velório, como está no cemitério, como está dentro de casa, é tudo lugar a mesma coisa, não considera nada. Tem pessoa que não considera. Não considera que tem uma saúde boa. A pessoa que considera mesmo a saúde que ele tem, ele cuida dela. Se tiver que tomar um remédio controlado, ele toma certinho o remédio, está cuidando da saúde. Eu já escutei pessoa falar assim: essa remediada mata a gente mais depressa, mas não é assim. Não é desse jeito não. Eu preciso parar com essa remediada. Calma lá, ué. Precisa parar, ué. Você acha que você parando com o remédio, você vai durar 20 anos a mais? É isso? Não, às vezes o remédio é que vai te dar uns dias a mais, vai te ajudar. Você vai fazer o quê? Você tem que conviver com isso, a menos que Deus faz um milagre na tua vida, o que Ele pode fazer se Ele quiser. Eu conheço muita gente que diz: eu joguei os remédios pela fé e no corgo, no rio, e depois teve que voltar a tomar o remédio de novo. Conheço outro que falou: joguei uma cigarra pela fé dentro do rio, depois voltou a pitar de novo. Às vezes a pessoa dá uma arrancada. O profeta diz que os discípulos, quando fazia 6 dias, 7, que estava no cenáculo, a promessa era, Deus falou para ficar no cenáculo, mas não falou os dias que era. Hoje nós sabemos muito bem, é claro, quem tem um profeta tem. Hoje nós sabemos perfeitamente que tinha que ser 10 dias para cumprir Pentecoste, porque Pentecoste é 50, e Jesus ressuscitou e ficou 40 dias com eles, 40 com mais 10 dias no cenáculo, 50, aí cumpria a descida do Espírito Santo, mas ele não sabia disso. O profeta disse que quando fazia 6, 7 dias que ele estava ali, disse que teve um discípulo que levantou e falou: irmão, vamos sair pela fé pregando o evangelho. Mas sempre tem um Pedro no meio que fala: não, calma lá, nós não vamos sair pela fé assim não. Vai jogar uma cigarra no rio pela fé desse jeito aí que você vai ter que pegar de volta. Vai jogar as caixas de remédio pela fé que você vai ter que comprar o remédio de novo. Então a gente já viu isso tudo acontecendo. Às vezes a pessoa tem um sentimento e pensa que é fé, e aquilo não tem nada a ver com a fé verdadeira, genuína. É uma coisa que parece. Tem pessoa que compra um carro em 36 pagamentos pela fé, depois vive reclamando a vida inteira que o salário não dá para pagar. Entendeu como é que é? Eu gostei do carro, pela fé eu vou fazer uma prestação de 48 pagamentos. Eu tenho crédito, vou fazer esses 48 pela fé. Aí multa no carro, põe a família dentro e sai que nem um doutor. E a pessoa olha e fala: olha, o homem está prosperando e tal, mas está prosperando de que jeito? 48 pagamentos? Eu lembro de um amigo meu, irmão, que comprou uma Paraty, 36 pagamentos.
estava numa alegria, veio para Poços de Caldas. Quando ele estava voltando, bateu a Paraty, deu perca total. Aí ficou 36 meses pagando um carro que ele não tinha mais. Aí ele teve que exercer a fé mesmo para pagar esse carro. Eu não sei porque que eu entrei nisso também, mas isso aqui ajuda nós, irmão. Isso aqui ajuda porque se você ficar firme e estiver satisfeito com o pão de cada dia, você não vai entrando em enroscada muito fácil, não. Olha aqui para você ver uma coisa, ali se vê o fim, velório, de todos os homens, e os vivos, considerando isso, aplica ao seu coração. Entendeu? Os vivos estão ali olhando, observando. Está vendo a família em volta do caixão com sentimento de perda, que é o sentimento mais triste que tem, o de perda. Qualquer coisa que você perde, não é bom perder, irmão, de jeito nenhum. Eu lembro quando eu perdi um par de sapatão zerinho, que meu pai deu dinheiro para me comprar. Eu estava com 15 anos. Filho, aqui está o dinheiro para você comprar um par de sapatão. Vai lá na cidade e compra. 9 quilômetros, eu fui a pé, descalço, chinelinha de dedo. Fui lá, comprei o par de sapatão, mas 15 anos, aquela cosquinha de ir na praça. Parece que a praça é tudo na vida dos jovens. Ai, a praça, praça. Aí o tchãozinho com 15 anos lá na praça, sentado no banco da praça, pôs o par de sapatão, porque tempo nem caixa não tinha, enrolado no jornal o par de sapatão. Peguei e coloquei ali, né, chinelinha de dedo, o par de sapatão zerinho ali. Aí deu a hora de ir embora, 9 quilômetros a pé, né? Não podia deixar escurecer na estrada, mas perigoso. Morava no meio do mato, lá na roça. Eu saí depressa. Quando deu o horário, fiquei iludido vendo as mocinhas passar. Entendeu? As mocinhas passar. Cadê a irmã Bete? Uai, sumiu antes do tempo. Fiquei iludido ali vendo as mocinhas passar. O negócio dos rapazinhos de 15 anos gosta de ver as mocinhas passear na praça. Aí ficou sentado ali olhando, então nem lembrei de par de sapatão do meu lado. Deu o horário, mas não tinha relógio no braço, não. O relógio da Babilônia lá. Deu o horário, eu saí depressa. Olha que deu uma forga assim no movimento da praça. Eu saí, porque olha, está na hora, 9 quilômetros a pé para ir em casa, não pode escurecer na estrada. Cheguei em casa, meu pai ficava bravo se escurecesse na estrada. Saí, irmão, quando eu estava saindo da cidade, eu lembrei do par de sapatão. Voltei correndo lá na praça para buscar o par de sapatão. Cheguei lá, cadê o par de sapatão? Entendeu? E agora para encarar o papai? Cheguei em casa, o pai falou assim: cadê o par de sapatão que você comprou? Eu falei: pai, aconteceu isso. Eu fui lá na praça, sentei lá no banco e pus o par de sapatão assim, e na hora que deu ordem de vir embora, eu saí depressa e esqueci. Depois eu voltei lá, mas não estava mais. O pai falou assim: o negócio é o seguinte, eu não vou bater no você não. Você vai andar mais 6 meses descalço e depois eu dou o dinheiro para você comprar o par de sapatão, que é o tempo que durava o par de sapatão trabalhando. Mais 6 meses descalço. Você já pensou, irmão? Também não sei por que a gente entrou nesse negócio do sapatão. Vocês lembram por que eu entrei no sapatão? Tem que sofrer consequências. Tem que sofrer as consequências. É por causa disso que entrou, Tem que sofrer as consequências.
Entendeu como é que é? Então nós temos que considerar. Então os vivos, aquele que considera mesmo, ele aplica na vida dele. Então é dessa forma que tem que ser. Nós temos que considerar certas coisas. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13, o apóstolo São Paulo diz assim: rogamos-vos, pois, irmãos, que considere, reconheçais os que trabalham entre vós. Isso é uma coisa muito profunda. Tem que haver uma consideração. E que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. A palavra diz que é para nós considerar uma pessoa que preside entre nós, que nos ajuda. Então nós temos que considerar essa mensagem de uma forma especial mesmo. Porque ai de nós se nós não tivéssemos uma mensagem dessa para mostrar para nós certas coisas que nós precisa. É coisa que precisa, porque se não precisasse, Deus não enviava um profeta. Se ele enviou, é porque precisa. Se ele enviou Noé na terra, é porque tinha que trazer um dilúvio. E Deus advirte as pessoas primeiro, antes. Ninguém vai ficar assim, Deus vai pegar de surpresa as pessoas, não. Deus mostra primeiro para depois trazer o problema, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele enviou um Elias para isso. Entendeu? Nós temos que considerar isso aí. Senão nós vamos passar por cima. Veja, aquele que administra entre vós, que preside e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima. Bom, se for falar de ministério pastoral, eu não mereço de jeito nenhum o que vocês têm feito por mim. Vocês têm realmente considerado esse ministério, tem considerado e tem tido grande estima, entendeu? Com muito amor. Então essa palavra aqui, ela vem, não é para divertir, para corrigir ninguém, não. Essa palavra vem para trazer até um regozijo no teu coração, de pensar que você realmente está enquadrado dentro disso aqui. Amém, irmão? Vocês não estão devendo nada, vocês têm realmente considerado esse ministério assim de uma forma maravilhosa. Então, isso aqui é muito importante para nós. Grande estima, sabe por quê? Por causa da sua obra. Vocês têm considerado que a obra de Deus, ela vai caminhando. O ministério tem, entendeu como é que é? A obra está caminhando. Então vocês têm tido paz entre vós. Aqui é Paulo falando, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Então a igreja tinha paz lá em Tessalonicenses, por causa desse comportamento, da maneira de considerar o ministério de Paulo. É uma coisa maravilhosa. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 1, 2: semelhantemente vós, mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos, tá? Para que também, se algum não obedece à palavra, digamos que tem uma irmã casada com um irmão que não é cristão, que não obedece à palavra. Mas olha aqui o conselho: se tiver alguém que não obedece à palavra,
pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Então nós temos que considerar isso, porque esse homem vai estar considerando a vida daquela mulher uma vida casta, em temor. Ele vai estar considerando aquilo. Por isso que ele vai ser ganho até sem precisar pregar, só pelo porte, só pela vida. Você, irmão, que tem uma esposa que ainda não está na mensagem, ela vai ser ganha através do comportamento seu. Entendeu? Você vai ver ela sendo batizada em nome de nosso Senhor Jesus. Ô pastor, mas já faz 15 anos que eu estou na mensagem, faz 20 anos e a minha esposa não batizou ainda. Espera um pouquinho. 15 anos para Deus não é nada, 20 anos para Deus não é nada. Espera um pouquinho. Entendeu? Então é isso. Ela vai considerar, entendeu? Aí no verso 7 Paulo diz: igualmente vós, marido, coabitai com elas com entendimento, tá? Dando honra à mulher como vaso mais fraco. Nós temos que ter esse entendimento de saber que a mulher em si, ela é o vaso mais fraco. Por isso que você vai encontrar no jardim do Éden, a serpente se apoderou de quem? Você pensa que a serpente é boba? A serpente não beirou Adão, não. A tarefa ia ser muito difícil para derrubar o Adão, mas a Eva é o vaso mais fraco, e a serpente sabe disso aí. E nós como cristãos tem que ter paciência com as nossas mulheres. Ela é o vaso mais fraco, irmão. A mulher sofre muito mais do que o homem para vencer certas coisas, porque é o vaso mais fraco, ela tem que lutar contra isso. A tarefa da mulher é mais difícil do que a do homem. Ela é o vaso mais fraco. A Bíblia diz que ela é o vaso mais fraco, então ela tem que lutar mais, ela tem que sofrer mais para poder vencer certas coisas. E o homem, é claro, com paciência, com amor, coabitando com sabedoria, com inteligência, na oração, entendeu? Com inteligência, para que a vossa oração não seja impedida. Você tem que ter um relacionamento conjugal que não impeça as vossas orações. Tem muitos relacionamentos conjugal no mundo aí, irmão, que as pessoas não têm condição de orar primeiro para ter um relacionamento. Mas você, o filho de Deus, tem condição para isso. Tem condição de orar com sua esposa orar com o esposo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos pedir para Ele estar presente conosco, porque Ele pode estar presente numa hora dessa, mas ninguém pode, mas Ele pode. Entendeu? Aí você vai ver como é que funciona. Mas tem muitos relacionamentos no mundo hoje conjugal que não tem jeito do Espírito Santo estar presente, por causa da atitude, do comportamento de ambos. Isso tem que ser considerado também. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, você vai lendo do 1 até o 7, você vai encontrar isso tudo aí. Considerar é dar atenção. Eu estou vendo que você está considerando esse culto aqui muito, porque vocês estão dando atenção. Tanto os irmãos quanto as irmãs, até as crianças, está tudo quietinho. Estão prestando atenção?
Se eu perguntar para o irmão Boaz aqui, o que foi que o pastor pregou até agora, ele vem aqui e fala tudo que eu preguei. Porque está prestando atenção. Entendeu como é que é? Vem cá, irmão Boaz, dá um destaque aqui do que já foi pregado até agora. Fala alguma coisa aí. Um destaque só, não precisa falar tudo que falou de novo, senão o tempo não dá. Dá para vir não? Então agora daqui para frente vocês prestem atenção, porque eu vou no final do culto, eu vou chamar um menino desse para dar um destaque do culto inteiro, vamos ver como é que vai acontecer. Eu creio que vai ser muito bom, porque sabe por quê? Porque você está considerando isso aqui é algo primordial na nossa vida. Entendeu? Só prestar bem atenção que você vai marcar um detalhe aí. Pode ficar sossegado. Ô irmão, é dar atenção, considerar. No Salmo 107, verso 43, quem é sábio observa estas coisas e considera atentamente as benignidades do Senhor. Quem é que está considerando a benignidade? Todo mundo fala, Deus é bom demais. Deus é bom para mim. Deus é bom demais. Ai, como é que Deus é bom? Eu tinha 1000, agora tem 50 mil. Eu tinha 50, agora tem 500. Mas Deus é muito bom para mim, é bom. Mas você está considerando a benignidade de Deus, irmão? Ele tem prazer de fazer o bem para você. Ele tem prazer. Ele é muito mais do que bom, ele é benigno. Olha aqui os Salmos 107, verso 43. Quem é sábio observa estas coisas e considera atentamente as benignidades do Senhor. Observe atentamente. Você quer que eu fale de algumas coisas que Ele te deu para você? Por causa da benignidade, por causa de ter prazer de fazer o bem. Olha quantos anos que você tem, olha quanta luta que você já passou e olha quantas vitórias que você já teve. Analisa para você ver a benignidade de Deus, irmão. É sol, é chuva, é tudo que você quer. É água para beber, é comida para comer, é cama para dormir. É apetite para comer, porque se você não tiver apetite, pode estar a mesa mais bonita do mundo que não resolve nada. Entendeu? Pode estar a água mais linda do mundo, mas você não está com sede. Ele te deu a sede, te deu apetite, te deu sabedoria para administrar o tempo teu, para administrar a tua casa, para administrar a tua família. Olha para você o que Deus te deu, irmão, que está acima de qualquer coisa natural da vida. Analisa para você ver, considera isso aí. Tudo por causa da benignidade. Tem prazer de fazer o bem, tem te conservado com vida. Quantas pessoas, o profeta diz que você já viveu hoje mais do que muitos mocinhos de 16 anos. Tem 1 milhão de mocinho e mocinha de 16 anos, já está descendo a sepultura uma hora dessa. E aqueles que não desceu vai ser descido antes do escurecer. O velório está cheio. Pode ser que não está cheio aqui no Campestre, que a cidade é pequena, mas eu não duvido que não tenha alguém lá, parece que todo dia tem um. Mas vai em São Paulo para você ver os velórios lotados. Cidade grande, tem 10, 15 velados, tem 100, numa cidade que nem São Paulo sendo velado uma hora dessa. Você já viveu mais do que qualquer um deles. Tem que considerar que Deus, Ele te amou mesmo, Ele está conservando a tua vida.
Ele quer que nós nos arrependamos mesmo dos nossos pecados. Ele está dando tempo para nós se arrepender. Ô pastor, mas então Deus dá tempo para nós se arrepender? Claro que dá. O profeta William Branham estava falando de Maria Madalena, eu estava lendo. Sabe o que ele falou? Que quando Jesus abaixou para escrever na areia, tem gente que faz muitos quadros sobre isso. Eu já vi pessoa falar que ele estava escrevendo o pecado daqueles que queria apedrejar ela. Não. Deus não está preocupado em escrever pecado de ninguém, irmão. Quem está preocupado em escrever o pecado dos outros é Satanás. Faz uma lista. Sabe o que Jesus estava fazendo, irmão Demar? Escrevendo na areia. O profeta disse que ele estava dando um tempo para Maria Madalena se arrepender. É o que ele está fazendo com você nesta manhã. Ele está dando um tempo para nós se arrepender completamente dos nossos pecados, da nossa incredulidade. Está dando um tempo. Ele é longânimo, ele é benigno. Entendeu como é que é? Oh, que coisa! Oh, irmão, no Salmo 119, Deus, Ele quer que nós consideremos cada um dos seus mandamentos. Aí aqui, ó, Salmo 119, verso 6. Ele quer que nós consideremos cada um dos seus mandamentos. Você crê que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é mandamento? Amém? O mundo inteirinho ninguém considera isso. Só a noiva que considera. É só a noiva que considera que tem que receber o nome dele no batismo. O mundo cristão, que se diz cristão, não considera isso. Eles consideram uma doutrina idólatra, uma doutrina que separou Deus em três pessoas dessa chamada Santíssima Trindade. É isso que o povo está considerando. Quem é que está considerando o batismo? É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus quer que nós consideremos isso, e você tem considerado. Aleluia, louvado seja Deus. E foi a coisa melhor que aconteceu na vida minha 36 anos atrás, quando eu ouvi isso e eu considerei. Falei, está certo. Entendeu? Você crê que a Santa Ceia com pão asmo e com vinho está certo? Amém? Louvado seja Deus. 90% do povo do mundo não considera isso. Eles comem o pão de padaria fermentado e bebem o suco de uva e não considera que a ceia verdadeira é pão asmo e vinho. Não considera. Essa que é a realidade. Mas o Salmo 119 está escrito que Deus quer que nós considere todos os seus mandamentos. Não é para não largar mandamento para trás. Ô, irmão, você crê que o lava-pé depois da ceia é o mandamento de Deus? Jesus fez e mandou nós fazer uns dos outros. É mandamento? É. O mundo não considera isso. As igrejas não consideram. Mas a noiva do Senhor Jesus, ela considera tanto, irmão, que Pedro disse para o Senhor Jesus: pode lavar até minhas mãos e a cabeça, tudo, de tanto que ele considerou. Se for para não ter parte com o Senhor, então dá um banho, me lava completamente tudo. E Jesus, considerando que ele estava limpo pela palavra que ele pregava, Jesus disse para Pedro: não, Pedro, os pés precisa lavar, as demais coisas não precisa. Deus estava considerando que eles realmente ouviam a palavra e criam na palavra, estava limpo pela palavra.
Então, graças a Deus que você encontrou uma família na terra que considera essas coisas, entendeu? Mandamento bíblico. Em Provérbios capítulo 21, versículo 29, o justo considera os seus caminhos. É o justo que considera o caminho de Deus. O ímpio não considera nada. O ímpio não considera o caminho de Deus, não. Vê lá se o ímpio vai considerar uma obra dessa aqui. Isso aqui está escondido dos sábios, entendido e revelado aos pequeninos. Você está considerando isso aqui como a maior riqueza da vida sua, sabe por quê? Porque você é simples, você é humilde e acima de tudo você é um eleito de Deus, escolhido por Deus desde diante da fundação do mundo. Por isso que você está considerando isso aqui. Senão nós estávamos misturados com aqueles que não consideram, não. Estávamos misturados com eles. Entendeu? Mateus 6, 28, Jesus mandou considerar até os lírios do campo. Você já pensou, irmão? Salomão em toda a sua glória não se vestiu como um lírio daquele. Aí Jesus falou, considere isso aí. Não vai passando por cima de qualquer jeito, não pode considerar, porque a beleza do lírio é uma beleza natural. Tem coisa que tem que ser considerado. Tem muitas coisas bonitas na terra que o homem pôs a mão e fez, e nós não vamos tirar, entendeu? A inteligência do homem, na verdade, foi tudo Deus que deu, mas tudo bem. Mas e quando você encontra uma beleza natural mesmo? Quando você encontra um riachozinho, irmão Maurício, ainda que tiver que passar por uma prova dura e de pegar até num gás de goiabeira para escapar da morte, mas tudo bem, vamos deixar a goiabeira agora, vamos pensar naquele riacho, naquela cachoeirinha descendo ali, aquela coisa que é original, que Deus criou, está ali. Eu quero ver o homem para chegar e falar, eu sei quantos anos faz que essa água está correndo aqui. Eu quero ver onde é que está o homem inteligente. Pergunta. Busca o sábio e entendido do mundo para saber quanto tempo faz que esse riozinho está correndo dentro da cidadinha do Campestre aqui. Esse riozinho que está descendo aí. Eu quero ver onde é que está o homem para falar, faz 1000 anos, faz 2000, faz 3. Manda ele saber quantos anos faz que está correndo esse rio aí nesse lugar. E quantos avivamentos que esse rio já teve, quando não tinha casa, não tinha nada, aquela liberdade que o rio tinha, que hoje não está tendo mais. Só que tem uma coisa, o homem tem que saber que se o rio tiver que dar uma levantada, não tem escritura para prender o rio, não tem inteligência, o homem não tem jeito de prender, de falar, olha, eu vou fazer uma casa aqui na beira do rio, e rio, vou te determinar você está proibido de levantar acima do barranco, tá bom? É do barranco para baixo, é o homem que está falando. Ah, é? Não, o rio não é obrigado a obedecer o homem. Deus estabeleceu ele para correr ali naquele lugar, para ter os seus avivamentos. Entendeu? Às vezes tem um avivamento um pouquinho mais fraco, que só assusta os moradores, e às vezes tem um avivamento que fica só a teia de fora. E os peixes não estão nem aí se está só a teia de fora, é tudo que ele quer. Os peixes entram para dentro daquelas casas, tudo, e faz aquela festa. O que está sendo ruim demais para um, para outro, está sendo uma bênção. Isso tem que ser considerado também. Ô pastor, o senhor está muito frio demais em relação às pessoas que estão morrendo, enchente e tudo. Vocês acham que eu estou frio com isso aí? Não, irmão, você já alcançou um degrau espiritual que você sabe muito bem que Deus não está perdendo nada, não está sofrendo nenhum abalo, Deus não está perdendo nenhum eleito.
Se morrer 500 pessoas numa catástrofe, aí Deus está sabendo de tudo que está acontecendo, tá? Se tiver 10 cristãos ali, a alma voou para o paraíso. E se tiver 490 pessoas incrédulas, é a pior coisa que ele está recebendo por causa da incredulidade, é morrer numa catástrofe. Ué, se Deus perdeu alguma coisa com isso aí? Ah, mas morreu um cristão lá, e a alma do cristão está onde? A alma do cristão está no paraíso. Deus teve perca? Não, Deus não perde nenhuma batalha. Deus nunca teve perca. Por isso que ele está escrito: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E o Filho de Deus não tem perca. Ah, mas eu tomei um prejuízo esse ano. Tomou nada, o Filho de Deus não tem prejuízo. Não tem, ué. Ô irmão Geninho, o senhor teve prejuízo com aqueles 2 carros seu que teve que trocar motor, fundiu, teve que gastar, sei lá se foi 10 mil, quanto foi? Teve prejuízo? Considera que teve prejuízo? Não, não teve prejuízo nada. O irmão está de pé ouvindo a palavra de Deus e dando glória a Deus, misturado com aleluia. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Glória. Entendeu como é que é? Tem perca não. O diabo vem para matar, roubar e destruir, vem, mas com Deus não tem perca. Tem que saber disso aí. Eu sei que o diabo não gosta que nós fala isso, mas tem que saber. Romanos capítulo 6, verso 11: nós estamos mortos para o pecado. Aí Paulo fala: considera isso, irmão. Nós temos que considerar, ué. Se nós estamos mortos para o pecado, então se você considerar isso, você está livre do problema do pecado. Já morreu, o pecado não existe mais não. O irmão Mateus desceu as águas faz quantos? 30 dias já? Então, o batismo em nome do Senhor Jesus é para perdão dos pecados. Então eu batizei o irmão faz 30 dias, 20 e poucos dias. Dali para cá, o irmão ficou livre do pecado. A Bíblia diz que nós estamos mortos para o pecado. Então o irmão tem que considerar isso. Se o inimigo vier na mente sua e querer que você peca de novo, você fala: opa, Satanás, sai da minha vida, porque eu já morri para o mundo, eu estou morto para o pecado e eu estou considerando isso na minha vida. Ei, glória a Deus. As meninas, moça, mesma coisa. Considera que você está no braço de quem não tem pecado. Você foi uma escolhida de Deus para isso. Não deixa se levar com conversa de nada. Fica firme na presença de Deus e considera que você está livre. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação. Acabou, é Romanos capítulo 8. Entendeu? O irmão, em Hebreus capítulo 10, verso 24, Paulo disse para nós considerar uns aos outros. Essa aqui eu acredito que seja a parte mais difícil, entendeu? Entre os irmãos. Você vê uma família, por exemplo, que tem 7, 8 irmãos numa família. Hoje em dia está difícil achar uma família com bastante gente. Mas vamos pensar numa família que tem 5, 6 irmãos, por exemplo. É muito difícil acontecer daquela família. Tem hora que eu fico pensando até na família do meu pai com a minha mãe, porque nós somos 6 irmãos. E nós nunca discutimos um irmão com o outro. Eu fico pensando nisso. Combina demais da conta. Então é muito difícil isso. Às vezes entre irmãos pode acontecer alguma coisa.
Alguma coisa que um fala, outro fala, às vezes o pai com a mãe até tem que entrar pro meio. Fala, ó, para com essa discussão aí. Vocês não podem, vocês são irmãos. Às vezes tem que dar uma chacoalhada para acordar. Às vezes a pessoa não consegue considerar o valor do irmão. Isso no natural é assim. Você vai para uma galinha de pintinho e você presta atenção. Enquanto os pintinhos estão pequenininhos, está tudo debaixo da asa da mãe, naquele regozijo, naquela alegria, entendeu? Parece que nunca vai ter problema na vida, entendeu? Nunca vai ter problema, tudo bem. Aí daqui a um pouco os pintinhos já estão de asinha, já está, corre para lá, corre para cá, ainda está bom. A hora que eles crescerem um pouquinho mais, você vai enxergar um brigando com o outro, já arrancando até o couro da cabeça um do outro. Analisa para você ver. Os passarinhos é a mesma coisa, os animais é a mesma coisa, tudo que tem vida é a mesma coisa. Entendeu como é que é? Aí um pai e uma mãe vê um irmão discutindo um com o outro, chega a dar até pedrada um no outro. Irmão chega a fazer isso, entendeu? Acontece isso. Então nós vamos trazer isso para dentro de casa agora aqui. Nós somos irmãos, nós somos da família de Deus, irmãos. É natural às vezes o inimigo entrar e colocar um irmão contra o outro. O inimigo trabalha nisso. Aí é a hora de nós entrar na oração, perdoando uns aos outros e considerando. Porque Paulo fala aqui em Hebreus 10 para nós considerar uns aos outros. Então o profeta, na mensagem Véu Adentro, ele diz que é para nós olhar o bem, pondo-nos ao lado de Jesus, 133, ele diz que é para nós olhar somente o bem no irmão. Porque todos nós temos falha e temos coisas negativas. Mas se nós passa por cima dessas coisas negativas e perdoando uns aos outros e amando uns aos outros e considerando que nós somos humanos, nós vamos ter uma grande vitória entre nós nessa família, entendeu? E Deus tem dado isso para nós. Pode prestar atenção, você não vê um irmão contra o outro, um irmão falando mal do outro, você não vê um irmão discutindo com o outro, você vê que família que nós estamos nessa família aqui, entendeu? Em Campestre aqui, no campo todo, aonde a gente está assistindo, irmão, você não vê problema de irmão contra o outro, é tudo no maior amor que você pode pensar. Mas isso é Deus que está fazendo isso, porque é de família, às vezes ter discussão. Você vê, no natural é assim, e no espiritual também, se nós não tomar cuidado, dá problema. Entendeu como é que é? Dá problema, o inimigo trabalha nisso. Aí o profeta, na mensagem Cristo Mistério Deus Revelado, a palavra igreja, ele diz assim, que é para nós ficar na oração. E se um inconverso vem para o nosso meio para trazer um veneno, para trazer algo que vai trazer algo, então é para a gente unir mais no amor, e daqui uns dias você vai ver que aquela pessoa também vai alcançar esse patamar de fé também. Entendeu como é que é? Então aí vai ser um dos nossos profetas fala isso. Então isso aqui é escola dominical, isso aqui vem para ajudar nós. Tudo que nós vamos falar, tudo que nós vamos fazer, o apóstolo São Paulo diz que é para procurar, Tiago diz, é para procurar aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que edifica. Você, se perceber que não vai edificar, você fica calado, quietinho. É a melhor posição que tem, ficar calado quando você vai falar coisa que não edifica. Quando você fala da palavra de Deus, fala de um testemunho verdadeiro, fala do amor e fala dessa consideração que nós temos que ter um pelos outros, e pela palavra de Deus e pelos mandamentos de Deus. Nós temos que considerar essas coisas para nos ajudar, entendeu? Nós temos que considerar.
Hebreus 12, considerai aquele que suportou a cruz, irmão. Tem muita gente no mundo que não considera o sacrifício de Jesus. Você já pensou que tristeza uma pessoa não considerar o sacrifício do Senhor Jesus? Afinal de contas, nós não somos arrebatados, nós não vamos ser arrebatados pelas obras que nós vamos fazer. Nós vamos ser arrebatados pela obra que Ele fez, é pelo sacrifício de Jesus é que nós vamos ser arrebatados. E as pessoas não consideram isso, mas você está considerando isso aí, amém? Louvado seja Deus. Ô, irmão, na mensagem O Livro da Vida do Cordeiro, parágrafo 26, o profeta pediu para nós considerar, sabe o que? Para nós considerar o valor de uma alma no reino de Deus. Você dá conta de considerar isso? O valor de uma alma. Por isso que tudo que você fizer para buscar uma alma, para conseguir que alguém entre, entendeu? Tudo que você fizer, você está fazendo uma aplicação na vida tua. O maior investimento, o profeta prega a mensagem dos investimentos, ele fala isso. O maior investimento que você faz na tua vida é contribuir para que uma alma seja alcançada. O profeta diz que você vai estar enrolado com ela por toda a eternidade. Coisa maravilhosa. Na mensagem testemunha 5, o profeta diz que viver um sermão é melhor que pregar um sermão. Ele diz que isso também tem que ser considerado. Eu poderia pregar 1 milhão de sermão, mas eu tenho que buscar de Deus. Vocês me ajudem em oração para eu poder viver aquilo que eu estou pregando, porque isso tem que ser considerado, senão não vai resolver o problema nosso. Agora todos aqui são pregadores da mensagem, não tem ninguém que não é pregador aqui. Ah, pastor, mas pelo que eu estou vendo na mensagem, as mulheres não são pregadoras. As mulheres pregam mais do que os homens. As mulheres não pregam aqui no púlpito, não assumem uma responsabilidade, um pastoreio, nada, porque a posição dela não é isso. Mas uma mulher está pregando com a própria vida dela. A mulher prega para o marido, prega para a vizinha, prega para todo mundo, testificando a mulher. Entendeu? Se você tem uma experiência com Deus e você falar dessa experiência com a tua vizinha, você está pregando para ela. Eu conheço mulheres que ganhou almas para Cristo. E até dentro da Bíblia eu conheço muitas delas, mas vamos falar da irmã samaritana. A irmã samaritana, quando encontrou com Jesus no poço de Jacó, e ela reconheceu que ele era o profeta, o que aconteceu? Ela saiu na cidade falando que tinha encontrado o Messias. E sabe o que aconteceu? Muitos creu na pregação dela, e foi conhecer o Messias, encontraram com ele e foram salvos, por causa da pregação da irmã samaritana. Então você é uma grande pregadora dentro do teu lar, para os teus vizinhos, com as pessoas que você está relacionando. As moças são pregadoras, as irmãs são pregadoras, porque a vida nossa prega muito mais alto do que as nossas palavras, entendeu? Então tudo dentro da posição certa, mas cada um tem um ministério, todos nós temos. Na mensagem Esteja Certo de Deus, para nós e chegando no fim, eu quero observar uma coisa com vocês aqui. Louvado seja Deus. Na mensagem Esteja Certo de Deus, se tem uma coisa que nós tem que estar é certo de Deus na nossa vida, entendeu? Se é que nós quer ter vitória, né? Então aí tem que estar certo de Deus. Então o profeta, na mensagem Esteja Certo de Deus, ele deixa algo assim muito importante para nós nessa manhã, que eu creio que isso vai vir com bênção mesmo para todos nós. A partir do parágrafo 64, o profeta diz assim: Deus
considera digno quando você tem uma prova. Então ele vai considerar você digno quando você tem uma prova, entendeu? Agora não fale nisso, nós não podemos falhar nisso. A hora que a prova vir, nós temos que passar, nós temos que ser aprovado na prova. Nós não podemos passar por cima disso aí não. Veja, não pode falhar em obter isso. Quando você tem uma prova ou um teste, Deus vai testar você. Presta atenção. Isso mostra que a graça de Deus encontrou você. Você acha que Deus tem interesse em testar uma pessoa que não tem nada a ver com Ele? Não. Deus, Ele gosta de testar um filho. Todo filho que vem para Deus tem que ser provado, testado e disciplinado por Deus. Ele gosta, Ele ama corrigir os seus filhos. É como um pai que ama corrigir um filho. O pai tem preocupação com os filhos. O pai quer corrigir, quer dar o melhor para os filhos. Por isso que um filho desobediente só vai perder na vida, porque honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento com promessa, tá? Então você encontrou a graça com Deus, e Deus crê que você suportará o teste. Você pergunta, pastor, o senhor sabe de alguma pessoa na Bíblia que suportou um teste duro mesmo? Eu sei de muitos, mas vamos falar de Jó só um pouquinho? Você já pensou no teste que Jó suportou? Jó chegou numa posição tão terrível no teste que Deus estava testando ele. O irmão chegou a ir para um monte de cinza com um caquinho na mão. Você já pensou onde é que o homem de Deus, um homem que o povo saía de longe para tirar um conselho com ele, um homem que era rico em bens naturais também, entendeu? Um homem que tinha, eu não sei quantos funcionários que ele tinha com ele, mas tinha muito, né, irmão Maurício? Com certeza. Tinha muita gente, velho. A Bíblia não menciona, né? Não menciona, mas para cuidar de 2.000 cabeças não sei do que, mais 1.000 não sei do que, e mais tudo isso aí, tinha que ter muita gente trabalhando com ele. Analisa bem para você ver que tipo de homem que era Jó, ainda de confiança. Deus tinha confiança nele, e Deus permitiu ele passar por prova e teste dolorido, e foi parar no Monte de Cinza. E mesmo assim ele continuou crendo, entendeu? E passou, e Deus preservou a vida de Jó. O diabo queria matar, mas o diabo não pôde fazer nada, porque o diabo, coitado, o diabo não faz nada para você se Deus não permitir, irmão. Não pode fazer nada, ele não tem domínio sobre você, a menos que Deus permita para testar você, entendeu? Para uma provinha que você tem que passar. Deus às vezes permite o inimigo trazer algo. Deus permite o inimigo entrar em criação. O inimigo entra nas ondas. Deus permite o inimigo entrar nas ondas do mar. Entrou, trouxe uma tempestade no mar. É Deus que permitiu. O diabo não podia fazer nada se Deus não tivesse permitido. Vai lá, Satanás, levanta o mar lá, quantas ondas você quiser, lá de Artura, mas é o meu filho, e eu estou dentro dele, e ele está dentro do barco, ele está dormindo no porão do barco. Vai lá, levanta a tempestade, eu vou mostrar para você quem nós somos, eu e o filho, e eu habitando dentro dele, eu vou mostrar para você. Entendeu? Aquieta-te, mar, acabou, não tem conversa. O diabo sofre com isso aí, porque ele quer ter o domínio completo de tudo, e ele não pode fazer nada se Deus não deixar. Você recorda, ele fez a promessa, veja, olha para você ver, Deus crê que você suportará o teste. Você recorda? Ele fez a mesma coisa através de Jó. Satanás disse: sim, eu vi Jó lá embaixo,
Deus disse: ele é um servo perfeito, não existe ninguém na terra como ele. Ó, Deus dando testemunho de Jó, Deus considerando, irmão, a vida íntegra daquele homem. Na verdade é tudo Deus que faz, é tudo Deus que ajuda nós, entendeu? E Deus considera como se nós fosse bom, e na verdade é tudo Ele que fez. Olha para você ver o que Deus é. Ele faz tudo para nós, entendeu? E nós acerta, aí Ele considera que nós somos íntimos, que nós desvia do mal e tudo, e na verdade é Ele que está ajudando nós a desviar de tudo que é ruim. E Ele considera que só porque nós obedeceu Ele já dá Ele já considera isso. Por isso que Ele falou para a irmã para a irmã Cananeia: seja conforme a tua fé. Falou para o cinturão: seja conforme a tua fé, como se a fé fosse deles, e na verdade foi Deus que deu. Olha para você ver o que é a mesma coisa de você ter um menino, entendeu? Eu lembro quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai tinha uma venda e ele punhava tomate na cesta para mim, com as redinhas assim, 6, 7 pacotinhos de tomate na cesta, de 1 quilo, e pedia para mim sair vendendo tomate. Eu dava uma voltinha, ela vendia os 8 pacotes e vinha e trazia o dinheiro para o papai. E o papai elogiava eu, disse que eu era bom vendedor e tudo, e era tudo ele que fazia. Ele que comprava o tomate, ele que empacotava o tomate, ele punhava na cestinha, ele fazia tudo para mim. Eu tinha o trabalho só de pegar e bater na porta, oferecer e pegar o dinheiro. E ele disse que eu era bom vendedor de tomates, eu que era bom com o papai. Entendeu como é que é? Eu fico pensando nisso. O natural e o espiritual andam junto. Ele é um servo perfeito, Deus falando de Jó. Não existe ninguém na terra como ele, não existe ninguém como Jó. Ele é um homem perfeito, ele é meu orgulho e alegria. Deus falando para o diabo: Jó é meu orgulho e minha alegria. Irmão, Deus tem orgulho de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de você. O Espírito Santo não quer que você misture com nada que desagrada a Ele. Ele tem ciúme, Ele tem orgulho, Ele tem alegria, prazer. Deus tem alegria até na morte dos seus santos. Salmo 116. Nós temos que considerar essas escrituras na vida nossa. Senão como é que vai fazer? Olha aqui, ele é um homem perfeito, ele é meu orgulho e alegria. Satanás diz: claro, ele tem tudo que ele pede. Claro, o Senhor dá tudo para ele, por isso que disse: deixe-me estar com ele uma vez. Você sabe quantas vezes que o diabo quer estar com você? Uma só. Ele quer que você tome um golinho só. Ele quer que você ponha um cigarrinho na boca uma vez só. É o suficiente para ele fazer de você um fumante. É suficiente para fazer de você um alcoólatra. Ele quer que você ponha uma drogazinha na boca uma vez. É o suficiente para ele fazer de você um homem viciado em drogas. Ele quer que você faia do culto uma vez, porque é fácil para falhar a segunda, a terceira, a quarta. É uma vez que ele quer você. Eu não estou falando com isso que você tem que estar em todos os cultos na marra. Não é isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando não pode, não pode. Mas quando pode, o diabo quer que você perde o culto mesmo podendo, porque se ele conseguir uma vez, você vai ver só. Entendeu como é que é? Oh, que coisa! Deixa eu pegar ele uma vez, eu farei que ele vai amaldiçoar na tua face. O diabo, deixa eu pegar ele uma vez, que ele vai amaldiçoar na cara, na face. Deixa eu pegar ele uma vez. Sabe o que Deus falou para o diabo?
eu simplesmente farei com que ele te amaldiçoe. O diabo falou, e Deus disse: ele está em tuas mãos. O profeta diz que Deus entregou Jó para Satanás. A pessoa não entendeu o lado espiritual, a pessoa vai pensar que Deus é muito ruim. Um homem da confiança de Deus, um homem justo, um homem honesto, agora Deus entrega esse homem para Satanás. Entregou para Satanás e falou para Satanás: você só não tira a vida dele, o resto fala o que você quiser, só a vida que não. Entendeu? Que é o que realmente tem valor mesmo, é a vida. Tudo que você pode pensar aqui na terra, a tua vida vale mais do que tudo aqui na terra. Pega tudo que tiver aí, deixa o médico falar para você: olha, tem 60 dias de vida só, a menos que você vende tudo que você tem e vai andar de bicicleta, aí você vai sarar, porque o remédio custa tudo que você tem. E o remédio nem no Brasil não tem, só na Alemanha. E vai custa 2 milhões de real o remédio, 3 milhões. E vai juntar tudo que você tem que fazer uma vaquinha, todo mundo ajudar. O prefeito da cidade tem que ajudar, o governo do estado tem que ajudar, porque é 3 milhões que custa o remédio, para poder salvar a tua vida. A pessoa vende tudo que tem, vai andar de bicicleta emprestada, pede dinheiro para a prefeitura, pede para o governo, pede tudo por causa do quê? Por causa da vida. Aí você vai ver que a vida tem valor. Entendeu? Faz o que você quiser com ele, você não tira a vida dele. Deus tinha confiança em Jó. Coisa boa Deus considerar isso na vida de cada um de nós. Se Deus puder confiar em você, irmão, pronto, acabou o problema, tá? A gente confiar em Deus, é claro que não faz mais do que obrigação, né? Confiar em Deus, só faltava a pessoa não confiar em Deus, vendo as maravilhas de Deus, de tudo que Deus fez, e não confiar. E tem 1 milhão de gente que não confia, mas tudo bem, mas o valor mesmo está em Deus confiar em você, você ser uma pessoa de confiança para Deus, uma pessoa que Deus pode testar você de tudo quanto é jeito. Da tua boca vai sair o trovão: eu amo Jesus do meu coração, eu amo os irmãos, eu amo a obra de Deus, aleluia, eu creio no arrebatamento, eu creio que eu estou enquadrado dentro dessa família que será arrebatada. É isso que Deus quer de você, que Deus quer de nós, amém? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos considerar essas coisas nesta manhã na nossa vida, e vamos sair daqui 1 milhão de vezes melhor do que o melhor momento que nós já tivemos aqui na terra, irmão. E eu estou saindo 1 milhão de vezes melhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus por isso. Tem um hino, irmão Lemar? Tem? Em tudo dai graça, né? Porque esta é a vontade de Deus para conosco. E a maior coisa que nós podemos ver na nossa vida, que ainda que Jó sofreu todas as suas aflições, a sua meta, ele pôde dizer no final da sua vida, que o meu Redentor, eu sei que o meu Redentor vive. Ele nunca resbalou a sua fé, a sua confiança, ele nunca vacilou, ele nunca titubeou. E os filhos de Deus também são assim. Então, aquilo foi um teste que Deus permitiu com Jó. Durante o percurso da sua vida, ainda que ele perdeu todos os seus bens, ainda que ele perdeu toda a sua saúde, e raspava com caco de telha, mas lá dentro dele, a fé nada pôde mudar. Então esse teste já ficou por todos nós. Deus considerou isso. Todos os filhos de Deus. Você falou: ó, Satanás, esses filhos meus aí, ó, são como Jó. Pode perder tudo, pode acontecer com tudo, mas a fé deles é inabalável. Eles creem em mim e estarão comigo na eternidade. Então Deus Todo-Poderoso, Ele está considerando e vendo a tua condição, e Ele é um Deus mantenedor. Ele mantém a tua necessidade, Ele mantém a tua fé.
E a fé que nós temos é a fé de Jesus Cristo. É a fé que no Filho de Deus. É a fé que inabalável, não é nossa própria. Se nós tivermos falta, peçamos ao Senhor, Ele nos dá esta condição, essa fé. Isso Ele acrescenta a nossa fé, a fé dele em cada um de nós. Bom, irmão Efraim precisou sair mais cedo. E nós estamos agradecidos então por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, essa mensagem desse profeta. Isso é um grande privilégio, porque lá antes do dilúvio teve Noé, e ele foi pregoeiro da justiça nos seus 120 anos que ele pregou: vai chover, vai chover, vai chover. João Batista pregou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta desta era prega: eis o Cordeiro de Deus vindo em glória. Aleluia. É a nossa esperança. Nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo cada dia aprimorados, estamos sendo lapidados. Somos como diamantes na mão do Senhor. Então está tirando uma aresta daqui, outra dali. Todas as coisas, pastor, Deus considera que contribui para o bem daqueles que amam a Deus por seu decreto. Tivemos problema, tivemos, mas Deus está considerando. Aquele problema que você teve é para a perfeição da tua fé, do teu caráter, é para que você suba os degraus da fé e chegue mais perto dele. Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor Deus de toda bondade, de toda graça, de todo amor, nós estamos agradecidos porque não há outro Deus além de Ti. Só o Senhor é Deus. O Senhor Deus de amor, que nada mediu para nos resgatar de novo, comprar e pagar o preço, sem dinheiro, sem nenhuma medida, mas mais profundo do que tudo que nós podemos imaginar, do menos infinito ao mais infinito, o amor por cada um de nós. Nós temos valor, nossa alma tem valor para Ti. Ainda que tudo passa, a nossa vida aqui vai passar um dia, mas nós temos a vida eterna, a vida que está junto contigo, que vai estar contigo nas bodas, onde tudo o Senhor fará de novo. Vai nos dar um novo nome, vai nos dar uma nova cidade, uma nova Jerusalém, vai nos dar, Senhor, tudo novo. A graça tem nos alcançado e por isso nós somos os vencedores desta terra, vencendo o Senhor, ainda que possamos perder alguma batalha, mas não perdemos a vitória, porque a nossa vitória está no nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória está em Ti, Senhor, e de Ti dependemos tudo na nossa vida, e o nosso tudo é Teu, Senhor. Como foi cantado o hino, não somos aquilo que éramos, não somos aquilo que devemos ser, mas somos aquilo que o Senhor tem projetado para nós. O Senhor já tem nos mudado, não somos como era antes. Nós Te louvamos por isso, Senhor, porque a Tua graça tem nos alcançado, tem nos aprimorado para o dia da redenção. Senhor, abençoe o alimento que está sendo feito ali, as que estão trabalhando nesse intento, Senhor, continue abençoando também, Senhor, os músicos dessa igreja aqui, Mondemar, Senhor, e todos que empenham por essa obra, Senhor, que cada detalhe que tem sido feito em prol desta obra seja recompensado, e os irmãos também que têm empenhado em vir para receber a palavra, que sejam abençoados como tem sido, Senhor, e cada dia mais, e que o Senhor coloca-nos naquela plataforma de arrebatamento. Acrescente, Senhor, aquilo que faltar em nós e retira aquilo que precisa ser retirado.
e que a tua graça seja sobre nossas vidas, abençoando esse ministério, Senhor, de amor, de graça, que o Senhor possa continuar abençoando poderosamente. Nós te pedimos e agradecemos, Senhor, por tudo isso, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Um abraço fraternal, glória a Deus. Amém.